Fernando aqui ainda. Começando o Bairrista FC desta terça-feira. Tô vendo o Baldassi e Kleber Grabowski, à espera de Júnior Maicá. E hoje tem o Fernando Carvalho também, o convidado das terças-feiras. O Baldasso, Kleber, olha a pose dele, vale até uma foto, uma imagem. Mas é uma cara bem mais tranquila, né? Eu não sei, não sei por que isso, por que será? Tranquilidade aí, ô Baldasso. Porque eu acho que vai vir um bom centroavante. Eu tô com cutuco que o Inter vai trazer um bom centroavante até o final da semana. Da onde, Baldasso? Da onde? Não sei, cara, porque assim, ontem eu obtive algumas informações importantes, tá? Às vezes eu viro repórter de novo. Eu fui um bom repórter. O Kleber muito bom. Tinha crise e não eram poucas no Beira-Rio. Segunda-feira muda a escala, Fabiano vai pra lá. Era tão bom que na decisão da Libertadores da América do Inter em 2006 mandaram para Noruega. Era maravilhoso. Precisava de alguém forte na estreia do Dunga. E aí o que acontece? Eu obtive algumas informações ontem, tá? Eu quero passar para vocês. O Pato é o seguinte, cara, não é que o Internacional mostrou interesse para o Pato. O Internacional, na quinta-feira da semana passada, apresentou ao Alexandre Prato uma proposta esportiva de recuperação de carreira. O Inter fez um oferecimento bastante complexo do Pato, envolvendo valores, tempo de contrato e envolvimento do clube para que ele recuperasse o seu grande futebol. O Inter fez um negócio pomposo para o Pato. E o Pato disse o seguinte, que legal, opa, quero sim, mas dá uma segurada aí que eu vou ver umas coisas aqui que eu tô vendo e depois eu respondo. E nunca mais apareceu. E aí o Inter enlouqueceu, tanto que o Rodrigo Caetano foi sábado depois da coletiva e disse aquela coisa forte que ele disse lá, que o Inter é muito grande para ficar esperando resposta de jogador. Qual é a situação de momento? Tá todo mundo puto com o Pato no Beira-Rio, a proposta segue de pé, mas o Inter não vai mover mais uma palha que seja pelo Pato. O Inter está trabalhando com outras coisas. Se o Pato apareceu já tarde ligar dizendo beleza, amanhã eu tô aí, tá bem, a proposta está de pé, mas o Inter não está fazendo envolvimento. E aí eu descobri o seguinte, o Inter tentou o Marco Ruben, que tinha anunciado há um mês uma pausa na carreira, o Inter achou que pela relação dele com o Kudê e tal, poderia demovê-lo da ideia, e o Marco Ruben não só disse para o Inter que vai continuar com a pausa na carreira, como disse que quando voltar ele não quer jogar mais no Brasil, quer jogar na Argentina, então tá fora. Quer jogar onde? Também, o que eu descobri, parece o mais importante de tudo, é que existe um nome que o Inter está em negociação avançada de centroavante e que não foi citado pela imprensa ainda. E que eu também não sei quem é. Mas que até sexta-feira há grande possibilidade de conclusão do negócio, com um centroavante que não foi badalado pela imprensa nas especulações até agora e que o Inter estaria por encaminhar um fechamento. Tá, mas para tu provar que realmente é um bom repórter e que era, acima de tudo, um grande repórter, tu tem que ter o nome do centroavante. Senão, cai por terra essa definição de que tu é um grande repórter. Eu já fiz a minha parte, eu levantei a lebre, agora os que são repórter que matem a lebre. Eu tô cansado, eu sou velho, cara, eu tô velho já, não aguento mais esse negócio aí. Tá, então pergunta para esse garotão que tá do teu lado aí, que eu tô vendo aqui na imagem do meu computador, quem é, porque esse aí deve saber. Quero perguntar quem é e quero perguntar ao Fernando Carvalho, a quem eu peço a bênção, como faço... o Fernando Carvalho, eu achei que o garotão era eu. Eu peço ao Fernando... Tu tá acima do Baldasso nesse momento. Eu falei quem tá ao lado. Pergunta ao Fernando Carvalho o seguinte, o senhor concorda que o Inter é líder do brasileiro, apesar do Kudê? Presidente Fernando Carvalho, uma boa tarde. Ele quer que o Fernando brigue com a RBS. Não. Sai Bom, dessa, Fernando. Boa tarde a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui. Não brinco com ninguém, né, Benfica? Eu não brinco com ninguém. Eu gosto da persuasão dialética. Olha!
Olha, que o homem veio forte. Mas avança no raciocínio, por gentileza. Eu sou adepto do convencimento. Eu posso ser convencido, muitas vezes fui, porque muitas vezes estive errado, e posso tentar convencer, né, quando os argumentos contrários às minhas teses não me convencerem. Eu, ao contrário, né, do que o Fabiano colocou, eu acho que o Internacional é líder em função do Kudê. O Kudê é o principal responsável. E o Benfica, que é meu companheiro de redes sociais, sabe, a minha opinião eu dou toda hora. Não, e dou logo depois do jogo, eu não fico ouvindo antes para depois dar opinião, eu dou na hora. E na hora eu disse sábado que que o Kudê foi pontual. Foi pontual, ele fez exatamente... A tua satisfação com aquela retranquinha do Kudê no sábado. Ali aquela retranquinha é a cara do Fernando Carvalho. Fernando Carvalho adora aquela retranquinha ali. Ô, Fabiano, tu não merece dizer isso. Não merece dizer isso. Isso aí é dito por quem não entende de futebol. E eu juro que tu entenda. É isso aí. Se tu for analisar a atuação do Inter, pura e simplesmente pela entrada do Moledo e pela entrada do Musto, em posição de jogadores de ataque, tu não vê o jogo. O jogo as mudanças foram feitas daquela maneira porque o jogo se apresentava daquela maneira. O Internacional tinha um atacante jogando como centroavante, que não é centroavante, que é o melhor jogador do Inter na temporada, que é o Galhardo. O Galhardo não retém a bola na frente, o Galhardo não ganha a primeira bola, né? O time do São Paulo é um time rápido no meio, povoa o meio. Se tu perder a primeira bola, como começou a acontecer na rebatida da zaga do Inter, ela volta imediatamente, e ao voltar imediatamente, ela pega jogadores do meio-campo do Inter saindo e atletas do meio-campo do Atlético indo para o ataque. Então eles têm supremacia naquele local do campo. Se não povoar o meio-campo para fazer face aos atletas do Atlético da maneira que o Kudê fez, tu perde o jogo, entendeu? O Internacional não tinha... E aí, qual é a opção que ele tinha? Ele olhou para o banco, ele tinha o Peglov, que é um menino, que ainda não tem condições de enfrentar jogos dessa maneira, dessa magnitude, tem que crescer ainda. Tem um jogador que não está ainda bem fisicamente, que é o Yuri. Tem outros jogadores de ataque, Sarrafiori, que até agora não deram uma resposta como tem que ser, uma resposta adequada. Então, o que ele preferiu? Vou dar o domínio do jogo para o Atlético e vou controlar o jogo. Que esse esquema retrancado, que foi referido por ti, o que ele ensejou ao Atlético? Uma chance de gol. Não entrou nada. Então, eu achei magnífica a alteração, e a colocação do Moledo foi para consolidar ainda um momento do jogo, faltando 10 minutos, em que a bola aérea era a principal jogada do Atlético. Foi isso que eu vi, com respeito a opiniões contrárias. A entrada do Moledo foi para te agradar. A mim? Claro. Eu não gosto de três zagueiros, sinceramente, não gosto de três zagueiros. Mas o Benfica, a grande questão, presidente, que eu acho que o Lomba ontem deu uma entrevista... Não, mas o mais importante não é isso, tu já vai falar isso aí. O mais importante foi que caíram as máscaras. O Fernando Carvalho acaba de dizer que tu não entende nada de futebol. O que não deixa de ser reagiu? O que não deixa de ser verdade. Mas se o Carvalho disse, ele tem razão. Esse é um lema na minha vida. O que eu quero dizer é o seguinte... Nem sempre, hein? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o Lomba deu uma entrevista ontem, quando questionado pelo Maurício Saraiva, no Bem Amigos, Maurício Saraiva tentando fazer aquela crise habitual dentro do Internacional. E o Lomba respondeu sobre o jogo de sábado. Nós somos comentarista da imprensa aqui agora, viramos comentarista da imprensa ou de jogo? E aí, presidente, o Lomba respondeu o seguinte, olha, vocês têm que entender o seguinte, o esquema do Kudê, existe uma forma, e é uma forma ofensiva. O que aconteceu sábado foi uma decisão estratégica circunstancial, de acordo com as características do adversário e com as condições do jogo. Então foi uma leitura do Kudê e uma decisão tomada naquele momento que o melhor a fazer no decorrer daquela partida que o Inter tinha construído uma vantagem parcial era segurar o resultado, trancar as principais ações do Atlético Mineiro, mesmo que isso fizesse com que o Internacional tivesse poucas opções ofensivas. Cara, deu certo. Eu não quero ver o Inter fazendo isso em todos os jogos. Eu não quero que o Inter comece ganhando do Goiás de 1-0 aos 15 minutos e disponha da mesma estratégia. Eu não quero isso. Mas, cara, circunstancialmente, funcionou. Se o Internacional fizer isso mais umas 3 vezes do Campeonato Brasileiro, tu e o Fernando Carvalho vão morrer do coração. Mas depende contra quem, Silvio?
Eu acho que o peso desse jogo é muito importante e eu acho que o gol do Internacional bem cedo determinou que o jogo fosse assim. Eu acho que o Internacional, se não faz o gol aos 7 minutos, ele ia continuar jogando da maneira parecida que jogou contra o Santos, tomando alguns cuidados, porque o Atlético Mineiro é um time mais inteligente, o São Paulo é um estrategista, e eu acho que o gol cedo também determinou que a partida fosse assim. O Internacional sempre esperou que o Atlético, né, tomasse algumas providências, e à medida que o São Paulo mexia no time, o Cudê dava a resposta. Kleber, a propósito, Kleber, disso, nós temos hoje, vou concluir aqui só para pegar o gancho do Kleber, nós temos hoje no Brasil, tá? Tem o Atlético Mineiro, tem o Flamengo, mesmo com as deficiências, o Flamengo, eu estou esperando o Flamengo pela qualidade dos jogadores. E o Palmeiras? Que o Internacional, em determinado momento, não vai poder só agredir. Não vai poder só agredir. Isso aí, os outros times, sim. O Botafogo, e até vou chamar a atenção para vocês, Benfica, tu que gosta disso. O Botafogo, para mim, é a grande surpresa do campeonato. O Botafogo tem 3 jogadores. Porque ele é um time muito bem armado, joga compactado e tem um contra-ataque mortal. Ele tem 3 jogadores, Caio Alexandre, Matheus Babi e Luiz Henrique, que era do Inter e não ficou. Quem? Luiz Henrique. Que idade tem? 18 anos. Entendi porque não ficou. 18 anos. É um jogador... Olha, vai ser a grande revelação do campeonato. Vai ser a grande revelação. Fernando, como é que esse cara vai ser, com todo esse potencial que tu diz, e eu gostei dele também, a grande revelação do campeonato com 18 anos e não ficou no Internacional? O que aconteu? Eu gostaria que tu esclarecesse, cara. O Inter não pode perder garoto desse potencial. Benfica, eu não sei. Realmente não sei. Estou colocando... eu tô analisando o que eu vi. O Paulo Autuori armou um time com 3 zagueiros. Tem um zagueiro lá que joga de volante zagueiro, que é o Rafael Foster, que era do meu tempo. Era do Júnior. Rafael Foster era do meu tempo. Bate muito bem falta, cobra falta. Ele não bateu nenhuma, mas ele bate muito bem falta. Tem 2 zagueiros de boa qualidade, né? E o meio-campo deles é muito bom. É muito bom o meio-campo. Então o Botafogo vai ser uma surpresa do campeonato. E vai revelar no mínimo 3 jogadores. E aí, que tipo de jogo tu acha que o Inter enfrenta contra esse Botafogo? Sendo lá no Rio. Não, o tipo de jogo que o Inter vai enfrentar, o Cudê vai atacar, como sempre, ele vai atacar, ele vai marcar na frente, eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai marcar na frente. Eu não sei se o Botafogo joga durante a semana, se jogar é bom para nós, né? É bom para nós, se ele joga na Copa do Brasil. Copa do Brasil com o Paraná quarta. Então tá, então é uma boa para nós, mas o Botafogo é um time que joga compactamente, e o jogo do Flamengo, nos primeiros 20 minutos o Flamengo teve posse de bola, e depois o Botafogo passou a ter saídas, né, em função de... Ele joga com 3 zagueiros, tem uma saída forte com os 2 atrás e, acima de tudo, com esse Luiz Henrique, que sempre recebe a bola em velocidade e sempre tem vitória pessoal. Né? Ele não tem a finesse, vamos dizer assim, do Everton Cebolinha, mas é a característica do Everton Cebolinha, porque ele é muito novo ainda. Ele não tem arremate, ele não tem o drible curto, mas a bola longa e o drible longo ele tem. É um jogador que é difícil de parar, então esse jogador tem que ser cuidado. O Matheus Babi, que é um centroavante meio desengonçadão, assim, mas ele tem muita, assim, a noção de espaço dele e o passe, que ele, assim, a jogada que ele consegue fazer com os companheiros é primorosa. Então é um jogador também a ser cuidado. Mas eu acho que o Cudê, no jogo com o Botafogo, me antecipando aí, interrompendo o Fabiano, e agora paro de falar, o Botafogo vai ser a surpresa do campeonato. Não para ainda. Qual foi o terceiro jogador que tu falasse? Caio Alexandre. Caio Alexandre. É um volante da família do Arthur, do Matheus Henrique, do Todd, do Fluminense, é dessa família. E olha que tu não falou do centroavante que entrou e fez o golaço. Mas esse centroavante é mais toscão, né? Ele é mais toscão. Fez um golaço, é um bom jogador, mas é mais toscão, não é? Ele tem que aprender mais ainda, ele tem que trabalhar mais. Mas toscão, mas tu tá fino, hein, ô Fernando? Tu adorava um toscão, um centroavante toscão? Benfica, sacanagem, porque teus atacantes do teu tempo eles jogavam. Tu tem razão. Eu tenho a tese que o centroavante grande, tu deixa ele até 26, 27 anos. Porque se ele não der como centroavante, ele dá como segurança. E é o caso do Pedro Raul, entendeu? Bota ele na segurança que ele vai ter proveito. Porque eles aprendem a jogar a partir de 23, 24 anos. Isso eu aprendi desde do vestibular dos centroavantes, que todos eles viraram lá atrás em 97. Ô, Júnior Maicá. Washington, Gabigol,
Christian Alberto e Alberto. Isso aí. Isso. Júnior Maicá, tu com esta pose, esta cara de intelectual de esquerda do país, dá para ver, é a cara do Guilherme Boulos. Por favor, participe desse debate aqui com a gente. Diga, Silvio. Qual? Tu não estava prestando atenção no que estavam falando? Pô, eu vou sair do programa, então. Tava prestando atenção. Elogios ao Botafogo, que só uma pessoa que entende futebol pode fazer, porque eu não consegui ver esse Botafogo ainda, Silvio. Mas eu vou te dizer, agora eu estava até lendo, estava falando... Tu achou que o Botafogo jogou mal domingo? Não jogou mal, não. Não jogou mal. É que eu não vi também, né? Eu vi só o segundo tempo, Fernando. Então tá. Mas então tá bom. Tava vendo agora que o Benfica fez uma proposta pelo Patrick de Paula, do Palmeiras, algo em torno de 60 milhões de reais. O guri tem 20 anos, né? Tá se destacando aí, fez o gol de pênalti que deu o título ao Palmeiras no Paulistão, fez gol agora no Brasileirão. E aí eu lembro da gente aqui, né? Porque assim, tá até o Palmeiras, o Fernando pode falar melhor pra gente aí, até o Palmeiras que tava colocando o jogador a rodo, né? Contratando como se fosse uma feira, né? Pegava de 3 em 3 para cada posição. O ano passado, quando viu todo aquilo que aconteceu, né, com o Flamengo, enfim, resolveu repensar algumas coisas e voltar os seus olhos para a base, né? E o Palmeiras, como eu falei ontem, tem um trabalho de prospecção na América do Sul muito bom. Tem jogadores da Bolívia, da Venezuela, do Paraguai. E agora começa a colher esses frutos. E talvez seja essa a resposta. O Botafogo, até ontem eu fui ver, Silvio, lances do Luiz Fernando, né, que o Grêmio trouxe, e é um jogador promissor, né, um jogador que, claro, a gente repensa algumas coisas assim, do tipo, por que o Botafogo liberou tão facilmente, né, entre aspas, mas tem muita ferramenta, muito recurso, e talvez seja aí a resposta, Júnior, né? Diga, Botafogo tem dois jogadores liberados, o titular, que é o Luiz Henrique, e o outro reserva, que é o Juan, que são melhores que o Luiz Fernando. Talvez seja por isso. São mais rápidos, tem mais repertório. E tem uma questão financeira também, né? Eu li sobre que pesou, enfim, porque o Botafogo está trazendo o Calu, né? Que é um jogador da Costa do Marfim, que vem da Europa, enfim. Mas eu já te falei isso aqui, né, Silvio? Eu prefiro quando o Grêmio traz o Luiz Fernando do que quando traz o Tardelli, por exemplo. Então, talvez seja aí... Eu também, eu prefiro muito mais isso. Eu gosto muito mais de jogador dessa família aí do que estrela, medalha no peito. Eu não gosto muito de... Jogadores que chegam aqui já com os objetivos conquistados, já com a conta bancária recheada, enfim, sem muito objetivo esportivo, né? Sem muito objetivo profissional. Mas talvez seja aí a resposta para os nossos clubes. Eu falei ontem também aqui que eu acho que é o momento certo para o Inter mesclar, né? Eu acho que esse ano o Inter tem segurança suficiente para lançar jovens. Eu acho que era algo que não acontecia nos anos anteriores, coisa que o Grêmio vem fazendo também. Às vezes até pecando um pouquinho também, segurando demais, mas de qualquer maneira, se a gente for analisar as principais peças do Grêmio, os melhores jogadores do Grêmio são da base, né? Até bem pouco tempo o Everton, o Jean-Pierre, o Matheus Henrique, né? Agora o PP também está entrando nessa lista aí. Então, talvez é um bom exemplo para o Inter, essa questão do Botafogo e outros clubes, até porque a Europa não está comprando jogador muito velho, né? O Real Madrid comprou o Rodrigo, comprou o Vinícius Júnior, comprou o Renier, tudo na fonte, né? 17, 18 anos. Mas aí é que está a questão. O Fernando Carvalho, para cada Kavenag que ele contratava um Juliano e um Oscar. Não contratei o Kavenag. Eu não contratei o Kavenag. Não era tu o Kavenag? Não, era o Luiz. Mas essa política que o Fernando Carvalho estabeleceu no Internacional, ela era absolutamente salutar. E foi esta política que fez do Inter um dos clubes mais vendedores do futebol brasileiro na primeira década do século. O mais vendedor. O Nilmar é um jogador que veio, sei lá, quantos anos o Nilmar veio? Veio com 16, 17 anos para o Internacional. E outros jogadores também. É uma questão quase matemática. O Inter botou o Fux para jogar, 3 meses depois vendeu por 8 milhões de euros, cara. É assim que funciona. Esse Zé Gabriel, o que joga e a capacidade que tem, é o jogador que tu vira na próxima janela lá no final do ano, tu vai vender esse jogador por 10 milhões de euros. Não, e aí, o Zé Gabriel joga mais que o Fux. Eu também acho. Eu também acho.
E outra, o Inter voltou a florescer no que diz respeito à sua base. O Internacional foi um clube que não tinha o que colocar em 2017, 2018, 2019. E, de repente, as sementes que foram plantadas deram frutos no começo desse ano. Fomos campeões da Copinha e nós temos uma turma que dali tu tira 3, 4 para vender por milhões de euros. Não há ainda. O Fernando Carvalho foi o cara que acostumou... Eu cresci torcedor na minha vida. E o torcedor de futebol, historicamente, ele tinha aquela coisa. Nunca aceitava uma venda. O torcedor de futebol nunca aceitava uma venda e a frase chavão era aquela: isso é um clube de futebol, não é um banco. O Fernando Carvalho foi o dirigente no Rio Grande do Sul que fez com que a torcida entendesse que sim, há a possibilidade, especialmente a necessidade de se vender pelo menos um grande jogador do time por ano. Isso faz parte do círculo para a saúde financeira do clube. Só que o Inter perdeu esse encaminhamento. Perdeu o último jogador do Internacional vendido por realmente valor altamente significativo, foi o Damião, pelo Luigi, lá para o Grupo Sonda, que foi para o Santos. Isso nós estamos falando em 2014, 2015. O Inter, depois disso, vendeu por merreca. Era 3 milhões de euros, 4... O Alisson foi vendido a 5 milhões de euros, cara. Então, o Inter precisa voltar a vender jogador por banana de dinheiro. A diferença do Grêmio e do Inter hoje é que o Grêmio está vendendo o Grêmio está vendendo guri de 17 anos de idade ganhando 50 milhões de reais, cara. Essa é a diferença. O Inter tem que retomar essa rota. Quando retomar, vem a saúde financeira e voltam os títulos. Para retomar, tem que colocar o jogador. Também. Não, ou se não colocar, para mim são duas as conclusões. Uma das duas. Se não colocar, é porque é filosofia da direção não usar o mínimo possível de jovens jogadores, ou então porque considera que os jovens jogadores que tem não têm potencial. E isso me espanta, Kleber Grabowska. Depois o Fernando fala sobre o assunto. Isso me espanta, porque o Fernando acabou de dizer que o Botafogo tem um jogador de 18 anos que é dos mais importantes e que, aliás, era do Internacional. Aí o Maicá falou sobre o Patrick de Paula, que é um jovem também do Palmeiras que está despertando interesse, se não me engano, na Europa. Os jovens estão aí sendo colocados. O Vasco está colocando jovens. O Inter é que tem. A gente está batendo nessa tecla há muito tempo, mas volta e meia o assunto vem. O Inter é que tem maior dificuldade para usar, para afirmar. E aí pode até usar como exemplo o Fux. E a gente pode concluir, é exceção. Mas eu acho que a gente tem que analisar a estrutura de cada clube. O Vasco, o Botafogo e o Fluminense são clubes que não têm investimento, são clubes que estão endividados, né? O Fluminense volta e meia faz uma loucura, que é contratar o Ganso e logo em seguida contratar o Fred, tendo lá os garotos de Xerém, e volta e meia tem um cara bom aparecendo, né? A gente tem na fila ali o tal do Miguel, a gente estava falando que tem o Luiz Henrique, e o Odair, aqui que estava talvez cerceado nessa ideia de vamos lançar garoto, e todo mundo dizia que isso não é o momento, o Internacional não tem base que dê estrutura para lançar garoto. Lá no Fluminense, por necessidade, o Odair está lançando. O Botafogo não tem dinheiro para investimento, volta e meia e faz essas loucuras de trazer o Yaya Touré, o Seedorf, agora está trazendo o Calu, né? Trouxe o Honda, mas o Botafogo tem uma necessidade de, ao mesmo tempo que faz esse investimento, que é uma ideia também de marketing, de buscar os garotos da base. Então, por isso tem espaço para colocar 6, 7. O Vasco da Gama também. O Vasco vendeu um monte de jogador aí de qualidade nos últimos tempos, mas também é um time falido que tem que olhar para a base. Me parece que o Internacional é que nem o Palmeiras. O Palmeiras investe na categoria de base, mas não usa. Então, agora talvez finalmente com a estrutura montada, o Internacional possa botar a garotada para rodar, mas tem uma diferença entre o momento financeiro e a estrutura de um Palmeiras e de um Inter para esses três do Rio de Janeiro. Perfeita a tua análise, Kleber. Então, o Inter tem condição de trazer jogador experiente, mais consagrado, de qualidade. Porque aí, quando traz, esse jogador mais consagrado e experiente é um jogador que passa a ser contestado por não alcançar uma qualidade técnica superior. Quer dizer, então, há um erro de avaliação quando vai buscar o jogador. O Inter estava recheado de nota 6, o Internacional tem que contratar nota 7 ou 8, jogadores que façam a diferença, e o resto tem que ser buscado na base. Bom, a gente está tratando de base, que é coisa assim do amplo conhecimento do Fernando. Eu gostaria que o Fernando então falasse um pouco a respeito do assunto e depois o próprio Maicá desenvolvesse um pouco mais isso aí, sem esquecer que amanhã o Maicá vai estar louco de medo, não, Baldasso?
do início da decisão do Gauchão, será? Acho que vai estar calmo, né? Né? Vocês todos de Caxias do Sul que estão nos assistindo neste momento, nem entrem em campo. Atenção vocês da delegação do Caxias que estão vendo esse programa, o jogo está ganho pelo Grêmio. Se eu fosse o Caxias, eu nem entrava em campo. E, aliás, usem esse meu vídeo no vestiário. O que tu acha disso, Fernando? Mudou para Fabiano Santana, o nome dele. Caso mais emblemático do Santana foi o Inter e Olímpia, de 89. O Santana fez uma coluna dizendo que o Inter ia ganhar de 8-0. A coluna foi grudada no vestiário do Olímpia e nós nos ferramos. 1989. Ah, tu tá querendo dar o troco agora, tá? Entendi. Mas e aí, Fernando? Não, bom, eu não estou acompanhando, eu não acompanho o trabalho da categoria de base do Inter hoje. Essa informação do Luiz Henrique é uma informação de corredor, não sei se foi a desacerto, pode ter acontecido, não é pela qualidade dos jogadores, isso aí acontece. Muitas vezes, no meu tempo mesmo, perdemos jogadores por falta de acerto com o procurador ou com família, isso aí acontece, né? O jogador, não quero aqui estar lançando nenhuma dúvida. Inclusive agora o Internacional está perdendo um meio, acho que é Dudu Streit, acho que é o nome, né? Do Atlético Paranaense, então isso está acontecendo toda hora. Esse eu não conheço. Esse Luiz Henrique eu fiquei sabendo porque me chamou a atenção a qualidade do jogador domingo, fui pesquisar e soube que ele tinha em algum momento passado por aqui, nem sei se foi agora, se foi há mais tempo, entendeu? Realmente não sei. Mas eu sim, sem querer também fazer críticas, né? Eu prefiro contratar jogador, e quando tinha o time B, que foi muito criticado, que é fruto de muito debate, o time B é exatamente uma plataforma para desenvolver jogadores. É uma plataforma porque tem um nicho no mercado que é o jogador que só desponta com 21, 22 anos, né? Que tem vários exemplos aí, né? No Brasil inteiro, né? Que eles têm que desenvolver. O Moledo é um exemplo. O Moledo, se não tivesse time B, ele não tinha virado. Ele era do Rondonópolis, veio para cá, não tinha condições de jogar no time principal e foi treinando, e um ano depois virou o Moledo, foi vendido por um grande valor. Quando eu saí do Inter em 2010, tinha Juliano... Damião também. Tinha Juliano, Oscar e Damião, 3 jogadores. Né? Hoje a gente não tem esse tipo de jogador. Hoje, infelizmente, a gente não tem. Né? Nós não formamos jogador. Eu sei que o Internacional terminou com o time B, é uma opção. Eu não quero, repito, criticar aqui, mas eu sou a favor da existência de uma transição do time B. O Chelsea é a favor, o Real Madrid, só que o Real Madrid compra o Vinícius Júnior, compra o Rodrigo, né? E nós temos que preparar jogadores aqui. Leva mais tempo, às vezes é mais custoso, mas tem jogadores no mercado que não podem vir para o time de cima, nem tem idade para o time de júnior, que podem ser preparados, né? E esse tipo de situação eu jamais comprei jogador a preço de venda. Eu não gosto de contratar jogador a preço de venda. Não é a minha filosofia. Né? O único jogador a preço de venda que nós compramos no meu tempo foi o D'Alessandro. Todos os outros não houve dispêndio de dinheiro. Pode fazer a conta aí. Por quê? Porque o D'Alessandro tinha um investidor e ele seria vendido dois anos depois. O máximo, só que não foi, felizmente não foi. Está aí até hoje, né? É ídolo colorado, se tornou. Mas a aquisição do D'Alessandro, por ser um valor superior ao que era praticado por nós naquele período, era para revendê-lo, porque ele era um jogador extra classe na América do Sul. Né? Era até não se pensava possível que o Internacional pudesse contratar esse jogador. No mais, o que eu entendo, né, como viável para os clubes, né, principalmente clubes gaúchos, é formar jogadores, aparelhar jogadores, aperfeiçoar jogadores e trazer jogadores experientes, né? O exemplo do Grêmio, o Diego Souza, aí lá atrás veio o Yarley, nessa mesma característica, o Fernandão veio com 27 anos, o Tinga veio com 27 anos, jogadores que não tiveram custo para nós, né? E que deram resposta, porque eram jogadores competitivos, eram jogadores com gana de vencer, que queriam ainda, tinha caldo para fornecer ao seu time. É isso que eu penso, né? É isso que eu penso. Mas respeito quem não pensa assim. Eu respeito quem não pensa assim. Que negócio interessante essa questão do uso de garotos, né? E eu concordo com vocês, é preciso equilíbrio nesse processo aí. Porque nós temos, Júnior Maicá, de um lado o Internacional, com as suas dificuldades de momento, de usar mais os garotos. E de outro lado o Grêmio, que está ficando muito dependente de garotos. Entre os seus reservas, por exemplo.
sabe? Para mudar, porque a gente tem visto os jogadores que têm entrado no Grêmio, à exceção do Thiago Neves, basicamente são garotos para tentar alguma mudança no segundo tempo. Isso eu também acho perigoso. Pois é, né, Silvio? É aquilo, né? Nem tanto é o céu, nem tanto é o inferno. A mesma coisa que a gente falou ontem sobre o pessoal que não gosta do Kudê e o pessoal que gosta do Kudê, né? Acho que todo mundo exagera um pouquinho. E, no caso do Grêmio, por exemplo, está faltando rechear esse plantel, né? O Grêmio está precisando de algumas coisas ali, porque tem um processo de maturação, né? A gente lembra esses jogadores que entraram no time do Grêmio. O Wallace, por exemplo, aparece num Grenal lá com o Filipão, lá atrás, lembra? Em 2015, o Grenal que o Inter vence por 2-0 no Beira-Rio. Ele entra no segundo tempo. O Everton teve todo um processo. Quando sai o Pedro Rocha, o Renato opta pelo Fernandinho na Libertadores, né? O Everton foi reserva por um tempo. E assim, no Inter, Silvio, eu vi isso agora há pouco no Grêmio, sabe? O período onde o teu rival ganha, a gente não pode desqualificar a rivalidade que a gente vive, né? O período onde o teu rival vence, onde o teu rival vende jogador, onde o teu rival está sempre brigando, está estruturado, e tu começa a capengar, e com o Inter teve uma pancada muito forte, né, que foi 2016, o rebaixamento, tem uma ressaca, tem uma herança ruim disso tudo, né? E aí gera uma ansiedade na imprensa, gera uma ansiedade na torcida, isso tudo se reflete dentro de campo. Eu acho, por exemplo, que o Inter acertou muito nessa manutenção do Odair por um bom tempo, e o Odair foi muito bem no Inter porque teve essa continuidade e soube trabalhar com essa continuidade, né, enfim, entender o processo que o Inter estava passando, né? E acho que boa parte das pessoas que hoje criticam o Odair tem um pouco de ingratidão, assim, porque o Odair foi um cara que trabalhou bastante mesmo por essa melhora do Inter e conseguiu bons resultados. E agora chegou um momento, só que o Inter não pode achar que ok, está estabilizado, entendeu? Como o presidente, por exemplo, foi lá e falou, foi para a imprensa dizer, eu tenho um time melhor que o do Grêmio, não sei o quê. O Kudê foi lá e falou, a gente foi superior em todos os Grenais, não ganhou. Acho que isso é queimar uma etapa, né? Eu acho que o Inter está num processo ainda, não vou usar o termo reconstrução, porque, né, ficou manjado, mas eu acho que esse processo do Inter de se reestabilizar, de voltar ao seu normal, ainda não está completo, né? Eu acho que o Inter está num processo ainda, né, acertando a casa, equilibrando contas. Então, claro, depende muito de uma coisa que o torcedor não tem e compreensivelmente não tem, porque eu, nesse período do Grêmio, também não tive, que é paciência. Tu quer ganhar. Tu quer ganhar Grenal, tu quer ganhar título, tu quer brigar por título, tu quer brigar por Libertadores, e aí tu vai sempre batendo na trave, vai gerando essa bolha, né? Essa ansiedade que acaba desaguando muitas vezes nos jovens, né? Por exemplo, o Sacha, a gente já falou aqui também, o Sacha foi vice-artilheiro do Brasileiro ano passado, o Sacha não é um jogador desprezível, nunca foi, mas entrou nesse bolo todo, né? Nesse processo todo, ele também ficou marcado pelas decisões dele, aquela coisa lá da valsa. E aí acabou pesando. Tantos outros, o Charles, por exemplo, talvez não seja um jogador para estar no Sport, no Ceará, entendeu? Então, tem várias variantes aí, Silvio, que acabam afetando, né, esse processo de renovação, enfim. E mais uma coisa só para encerrar, eu acho que a gente peca muito, já conversamos sobre isso também, né, Silvio? Não quero me tornar repetitivo, mas a gente já conversou sobre essa formação do atleta, não só dentro de campo, né? Que a NBA tem, que os esportes também, mas principalmente a NBA tem essa busca pela competitividade. A gente vê caras assim consagrados já com títulos multimilionários, bilionários quase, né? Que entendem a importância deles dentro do esporte, dentro do contexto todo do campeonato, do país, do time, né? Eles se veem como esportistas, né? E eu acho que a gente está formando muito jogador carreirista, que consegue o primeiro contrato, às vezes nem é para a Europa, às vezes assina um contrato com o clube dele mesmo ali, ganha um aumento significativo, e a gente tem N exemplos em todos os clubes, né? Então, acho que a gente está pecando um pouquinho nisso, assim, e li sobre isso também no Palmeiras, que o Palmeiras tem trabalhado esse tipo de coisa, identificação dos atletas jovens com o clube, né, um apreço pelo clube, pelo que ele está trabalhando, enfim, é claro que vai chegar um momento que ele vai sair, vai ser vendido. Eu acho que a gente peca isso no Brasil, né, e não só no futebol, em diversos esportes, mas principalmente no futebol, onde eles ficam milionários muito cedo, como é o caso do Pato, né, o Pato é um jogador que devia ter sido o atacante titular na Copa de 2014, e o nosso centroavante na Copa de 2014 foi o Fred. Pensar que o Pato perdeu 3 Copas do Mundo. 3 Copas do Mundo.
Isso é incrível, cara. Esse jogador, eu nem sei se o Pato, eu só estou com o meu... Estou me ouvindo aqui no retorno, se o Júnior B puder tirar, melhor. Eu não sei nem se o Pato pensa nisso, tá? Pensa nisso. Agora, isso para um jogador como o Pato, Baldasso, é uma derrota. É uma derrota. O cara explodiu em 2006 com 17 anos lá com o Fernando. Inclusive disputando o Mundial Interclubes, a decisão. Cara, esse jogador era um jogador pronto para estar na Copa de 2010, de 2014, 2018, perdeu tudo isso. Mais do que isso, em determinado momento, colocaram o Pato ao lado do Luiz Adriano, do Adriano Imperador. O Pato e o Adriano Imperador haveria uma disputa entre ambos para ver quem seria a linha sucessória de Ronaldo Nazário na seleção brasileira. Daquela sucessão de Careca, Romário, Ronaldo, de repente ficou em hiato. E neste hiato se imaginou que o Pato pudesse ser o nome. Ele ou o Adriano Imperador, e curiosamente ambos desistiram da carreira muito cedo, muito novos. O Pato, com 21 anos de idade, já tinha independência financeira para toda a vida. E realmente, a partir de então, ele começou a ser manchetes em jornais de fofocas, não mais em jornal de futebol. E é uma coisa muito... Tanto que o Inter agora apresentou para o Pato uma proposta de recuperação esportiva. Porque o Pato tem 30... Cara, o Pato é mais novo que o Galhardo, cara. A gente trata o Pato como um velho. O Pato é mais novo que o Galhardo. O Pato tem 30 anos. Centroavante de 30 anos é quase auge da carreira. O Pato tem toda a condição. O Pato não tem problema clínico, não tem problema de lesão. Ele fisicamente está bem. O que acontece? Esse é um cara que está jogando muito agora. O 30% da qualidade do Pato, ele já é melhor que qualquer centroavante de atividade no futebol brasileiro. Só que ele tem que querer, né? Eu tenho uma pergunta dentro desse contexto para o Fernando Carvalho e depois quero a análise do Kleber a respeito disso. Fernando Carvalho, pela situação atual, o Inter sem o Guerreiro nesse ano, neste momento, qual é o ataque do Internacional? Qual é a dupla de atacantes do time do Internacional, na tua opinião? Indica, realmente é uma dificuldade. Por quê? Porque o Thiago Galhardo, que é o nosso melhor jogador, ele hoje é o que faz melhor a função de centroavante. Mas aí tu perde aquilo que eu falei no início do programa, né? Nós perdemos a bola aérea frontal, aquela bola de domínio que tu ganha a primeira bola, para a bola não voltar para o teu campo e o teu adversário ter a posse de bola. Esse desafogo tu não tem. Tu não tem retenção de bola na frente porque ele não joga de costa pro gol, ele não espera, o time dele não chega lá e ele já perdeu a bola, porque ele não é do ofício. Mesmo assim, com movimentação, né, com marcação da saída de bola e com jogada individual, seria hoje o melhor. Eu não vi ainda a situação física do Yuri, que é um bom jogador, mas que, segundo informações, não estaria ainda apto fisicamente, né? E os demais jogadores que nós temos, o Sarrafiori até agora, infelizmente, não deu resposta, né? Esse Peglov, e a parte que eu queria fazer antes era para falar sobre Peglov, eu acho que o Tração está fazendo rigorosamente o adequado em relação a ele, em termos de lançamento de jovem. Ele é um jovem que, na sua idade, na sua categoria, ele é elogiado como fora de série, como fora da média, e ele demonstra fisicamente e pelas iniciativas que tem, por exemplo, ele tem coragem. É um jogador que tem coragem, ele tem a iniciativa, coisa que, por exemplo, um jogador tarimbado como o Marcos Guilherme não tem. O Marcos Guilherme não tem iniciativa. Ele recebe a bola e a primeira medida dele é atrasar. Ele não faz uma jogada para frente, né? E tem velocidade, tem o drible, tem o arremate. E ele não faz a jogada propositiva para superar a marcação do adversário. O Marcos Guilherme seria, em tese, esse jogador para compor junto com o Thiago Galhardo, como tentou fazer o Cudê, mas não foi bem, infelizmente não foi bem, porque não demonstrou ter coragem para as jogadas que são necessárias naquele setor do campo. Já o Peglov demonstrou ter coragem, né? Claro que ele tem que crescer pessoalmente, tem que aprender mais, mas o lançamento que o Inter está fazendo desse jogador é exatamente o que tem que ser feito. Mas qual seria a tua dupla de ataque? Eu não vendo jogar o Yuri, hoje eu colocaria Peglov e Thiago Galhardo. É o que eu colocaria. Perfeito. Não vendo o Yuri Alberto. Certo. Kleber, o que acha disso, Kleber? Eu insistiria no Thiago Galhardo na posição que ele vem jogando e onde está jogando e está se transformando na principal peça de movimentação ofensiva do Internacional, e tentaria o Yuri Alberto.
né, não colocaria o Thiago Galhardo de 9. E se o Internacional não achar um 9, um pivô, né, o cara que faça algo parecido com o que o Guerreiro vinha fazendo, que altere esse desenho. A própria contratação do Pato seria uma mudança nessa sistemática, porque o Pato não é um 9, né? O Pato é um cara mais parecido com o Thiago Galhardo do que com o Guerreiro. E eu acho que o Peglo seria a segunda opção. Eu apostaria no Galhardo com o Yuri Alberto na frente para ver qual é a condição, a resposta imediata que o Yuri pode dar, porque a situação do Internacional é emergencial em busca desse camisa 9, né? O Kleber, eu concordo contigo, mas essas informações de que ele ainda não se aprimorou fisicamente, eu estou respondendo a pergunta para hoje, para jogar domingo, que o Benfica me fez, para jogar domingo. Mas claro que com o tempo a tua solução é melhor, entendeu? Até porque o Yuri Alberto é um jogador da posição, é um jogador que tem imposição física, tem velocidade, é um jogador de área. Mas eu não sei, mas eu não pegaria, assim, por exemplo, o Peglo com o Galhardo de 9 e o Peglo jogando um pouquinho mais recuado. Eu faria uma alteração na maneira de jogar, abriria a mão desse homem de referência se tu não achar um 9 de fato. Mas é isso que ele está fazendo, né? É isso que ele está fazendo. Ele está fazendo 2 meias, né? Com o Marcos Guilherme, ele fez 2 meias atacantes, não um centroavante de área, mas mesmo tendo 2 meias atacantes, tem jogadas que tu tem que funcionar como centroavante. Essa primeira bola, quando a bola é espirrada da defesa, alguém tem que disputar com os zagueiros adversários, né? E isso a gente não teve. Agora, o Benfica, o Fernando tocou num ponto ali que ele é fundamental na análise do prejuízo da ausência do Guerreiro e da dificuldade que tu vai encontrar. Quando tu fala em ausência do Guerreiro, tu só pensa na ausência do fazedor de gol, do grande centroavante e tal. O Guerreiro segurava, com aquele pivô dele, dois jogadores em cima dele o tempo todo. O Guerreiro trancava a transição de bola adversária. O Guerreiro retinha a bola na frente, porque é característica dele. Tu perdeu tudo isso, cara. E contra o Atlético Mineiro, toda essa preocupação que a gente teve em determinado momento sobre o Kudê ter adotado um esquema mais cauteloso, daqui a pouco tu não teria tido tantas dificuldades, porque se tu tivesse o Guerreiro em campo, mesmo que ele tivesse pouco abastecido, ele é um cara que trancaria a transição de bola, reteria a bola na frente, que em determinado momento o Kudê teve que fazer colocando o D'Alessandro. A ausência do Guerreiro muda a formatação ofensiva do Inter nesse sentido também. Retenção de bola, transição adversária. O Kudê tem que pensar em tudo isso. Exatamente, Roberto. Pegasse o ponto certo. A falta do Guerreiro, além da posição ofensiva de cabeceio, que nós não temos mais cabeceio de bola em andamento. Hoje nós não temos mais cabeceio de bola em andamento. Mas a retenção de bola, a bola chega e ela tem permanência no ataque, dá tempo de sair todo mundo. Quando ela volta imediatamente, o teu time está saindo e o adversário está recebendo a bola para contra-atacar. Esse é o grande problema da ausência de alguém que prenda a bola na frente. Portanto, isto, para mim, também impacta na movimentação dos jogadores do meio, da linha de 3 do Internacional. Impacta na movimentação, porque existe uma ideia de movimentação com um centroavante mais específico com o Guerreiro, e tem que existir uma ideia de movimentação talvez um pouquinho diferente em função da ausência deste centroavante específico, com esses 2 jogadores mais móveis no ataque. Olha, é uma questão para o técnico do Internacional. Aliás, a principal questão do futebol gaúcho nesse momento chama-se centroavante. É impressionante isso, tanto no Inter quanto no Grêmio. O Grêmio não vai ter o seu único centroavante, digamos assim, que foi virando centroavante na decisão do Campeonato Gaúcho contra o time do Caxias. Eu estou falando do Diego Souza. E aí que sobra quem para jogar? Sobra o garoto Isaac. O Grêmio depende, no momento da decisão, Júnior Maicá, do garoto Isaac nesta função de centroavante. E aí tem que lembrar a torcida que tem que ter calma, né? Que o Isaac é um jogador que tá se aprontando ainda, que não tá pronto. Né? Tu tem razão, tem que lembrar isso, que tem que ter calma. A gente só não pode esquecer que é decisão, né? Aí que tá. Mas o Silvio, o Grêmio não tem nenhum centroavante no plantel, né? O centroavante do Grêmio é o Diego Souza, que é um jogador que se adaptou à função, jogou assim no Botafogo, é um cara que é tão bom, que jogou em quase todas as posições do meio campo, mas que a idade chegou para ele, infelizmente. O Grêmio precisa contratar. E precisa contratar urgente, né? E assim, aí as pessoas falam, as últimas contratações do Grêmio deram errado porque o Renato pediu. Foram pedidos do Renato, essa opção do Renato para o jogador mais velho, enfim.
Tá ok, tá tudo bem, mas de qualquer maneira o Grêmio precisa contratar. E se não é o Renato que vai indicar, tem que ter alguém lá dentro que diga não, nós vamos escolher aqui, nós vamos fazer um processo de escolha, como foi com o Luiz Fernando, por exemplo. Eu não lamento esse tipo de contratação, entendeu? É claro que hoje o Grêmio precisa de um centroavante, um cara, né, renomado, que chega, veste a camisa, né, que tem um processo de... Oi? O Grêmio não tem esse banco de dados montado desde o tempo do Roger e se gabava disso. Por que não faz essa varredura baseado nisso em vez do sentimento prioritário do Renato sempre determinar a contratação? Tem, o Grêmio tem. Até teve uma época que divulgou lá que usava nem sei se é para isso o SAP aquele, mas enfim, tem um departamento para isso. Mas é que o que a gente vê é que o Grêmio não tem presença assim no vestiário, entendeu? Acho que tem uma relação muito estreita entre o presidente e o Renato. O Renato ouve muito o auxiliar dele, né, o Alexandre Mendes, e eu acho que é isso aí, né? O Paulo Luz é uma figura, ao meu ver, mais figurativa ali, que fala com a imprensa, que, né, tá num processo meio rainha da Inglaterra, assim. Então o Grêmio não tem essa conversa, entendeu? Até o negócio que o Baldasso falou ontem, olha, o cara poupar demais, o clube tem que falar com o cara, ó, não pode, é uma decisão do clube, não é só do treinador, né? Que campeonatos priorizar, que jogadores vai poupar. E até nessa questão também, quando as pessoas criticam as opções do Renato, tá certo, o Renato está escolhendo errado, mas não é sempre que o Renato tem que escolher, né? Onde é que está esse consenso também? Onde é que está essa conversa, esse diálogo do Grêmio em busca de jogadores melhores? E aí agora eu também não posso chegar aqui e dar um pau no Renato, né? O cara não tem centroavante para escalar, não tem... Ah, ele escolheu os errados, beleza, escolheu o André, o Tardelli, ok, mas não tem. Hoje não tem um centroavante no banco. Ele botou o Isaac contra o Vasco e depois no segundo tempo tentou alguma coisa com o Tassiano. Não tem um centroavante no plantel do Grêmio. Acho que é a primeira vez, Fernando, nesses últimos tempos que a gente vê assim, se eu quiser exagerar um pouquinho, a dupla Grenal sem centroavante. Realmente. A coincidência, a lesão do Diego Souza é menos grave, né? Isso. A do Guerreiro é mais longa para recuperar. E realmente é uma posição, né, extremamente necessária, a característica necessária para o funcionamento adequado da equipe. E infelizmente, né, o Internacional, pelo menos, está sem uma alternativa, né, que seja viável. Eu acho que o Yuri seria essa alternativa. Só que o Yuri não é um jogador que vá suprir rigorosamente a característica do Guerreiro. Que essa característica do Guerreiro, ela é detida por jogadores maduros, jogadores de mais... Né, o centroavante jovem, ele é mais fogueteiro, assim, ele é mais intenso, ele quer mais jogar, ele não segura, ele não espera a chegada do time que está atrás, né? Ele tenta a jogada logo que recebe a bola. O Guerreiro já não, pela experiência, pela condição física, por não ter tanta força, não ter tanta velocidade, ele prefere esperar. Essa é a sabedoria do centroavante velho. O jovem é mais... tenta resolver as coisas com mais rapidez, né? E essa é a diferença que nós teremos com o Yuri Alberto. É um jogador que fora de casa ele é difícil, mas em casa, né? Quando precisa jogar de costa, esperar, talvez ele apresente alguns problemas. Vamos ver, tomara que dê certo. A presença do Galhardo é um acréscimo, né, na posição dele, que é um jogador que tem se destacado muito e ele faz, às vezes, né, de um segundo atacante quase um centroavante com muita categoria, com muita condição. E eu espero que o Cudê consiga acertar essa engenharia aí, com o Galhardo mais um, né, no início sem o Yuri Alberto, até ele estar em condições, e depois com o Yuri Alberto. Ô Silvio. Bairrista Futebol Clube, parceria Grupo Bairrista e RDC TV. Diga aí, Maiká. Vocês... É uma pergunta, tá? Não tenho nenhuma informação, nem nada. Vocês descartam totalmente o Alexandre Pato no Grêmio? Não descarto. Embora ele não vá conseguir caminhar em Porto Alegre se fizer isso. Ele não anda em Porto Alegre. Vai ter que andar com segurança. Mas ele não ia andar de qualquer maneira. Ele ia até o aeroporto pegar o jatinho dele e ir para São Paulo ficar com a esposa. Eu não descarto, porque eu acho que talvez ele possa ser burro a esse ponto. Ô, Maiká, por que tu perguntasse isso, Maiká? Não, feeling total. É um jogador... Não é informação? Não. Um jogador que está no mercado, né? Porque assim, ou o Grêmio encosta em algum clube e tira um jogador de lá, ou tem o Pato, tem o Ricardo Oliveira. Não me lembro de outros.
outro jogador, assim. Eu sei que o Grêmio conversou com o Ceará sobre o Kleber, né? E os valores assustam, né? Aquela frase clichê. Assim, não consigo pensar em nenhum centroavante. Tem o Luiz Adriano do Palmeiras, o Palmeiras não vai liberar. Para mim é o melhor jogador do Palmeiras, um dos melhores. E o Bocelli? O Bocelli, mas aí entra nessa categoria Diego Souza, né? 33, 34 anos. Eu acho que ele é até mais velho, eu acho que ele tem 35 para 36 já. Mas só se for por aí, né? Nessa vertente aí, Ricardo Oliveira e tal. Mas eu perguntei porque realmente o Pato tá no mercado. Fala, Kleber. Silvio, e o Mbappé, o que tu acha? Quem? O Mbappé. Olha só. O Edilson disse o seguinte, o Edilson Capetinha. Esse Mbappé é mais ou menos. Já vi vários jogadores igual a ele. Por exemplo, o Mirandinha. Ele só sabe correr, não tem inteligência, não tem nada, ele não é craque. Aí ele avacalhou com o Mbappé e o resultado foi o Mirandinha rompeu relações com o Edilson. Ele deu dos dois lados. O Edilson é um colega, né? Não é o Baldassi. Chamou o Mirandinha de burro por tabela. Colega jornalista. Colega jornalista. Que tal essa comparação aí, o Fernando? Não, Mbappé, acho que aqui no Rio Grande do Sul não daria certo, né? Porque ele não joga de costa pro gol, ele tem dificuldade coletiva. Tá louco, tá brincando, né? Tá brincando. O Cláudio Cabral dizia que o Rooney era o Badico com grife, né? Por aí. Nós vamos assistir esse Mbappé ser o melhor do mundo uns 5 anos ainda. Ele tem 20 anos. Tá louco. Baita jogador. Grande, forte, rápido. Faz tudo certo. E a rapidez desse cara. Rapidez. Tá chuta rápido, bem. Ele é rápido para correr e para definir, que é raro, né? É raro definir rápido. Agora eu estou na expectativa, o Baldassi, na curiosidade de saber da resposta do Mbappé para o Edilson, aí, como é que vai ser? Mas vai vir. Eu acho que o Mbappé teve uma dificuldade importante de dormir na noite passada, inclusive preocupado com a opinião do Edilson. Não foi? O Cristiano Ronaldo não deu uma resposta para o Renato no ano passado, ou Maiká? Deu, né? Acho que foi na época do Mundial lá, né? Que aí perguntaram para ele e tal, disse, é só olhar meus números. O Renato é um fanfarrão às vezes também, né? Às vezes também. Muito bem. Algum destaque para fechar aí, o Fabiano Baldasso, aí no Giro dos Stories? Alguma coisa assim, não? Eu quero um centroavante. Esse é meu primeiro destaque. E o meu segundo destaque é Eternamente Te Amo, Fernando Carvalho. Fernando, então, tá no Giro dos Stories hoje. Celebridade gaúcha. Aliás, tá com um colete bonito ali. Então, eu acho que esse colete poderia ser referido nas redes sociais hoje. O que vocês acham? No Giro dos Stories. Fernando Carvalho tem a Mona Lisa na sala dele. Não precisa dizer mais nada. Eu gostei muito da fotografia do Fernando Carvalho, né? O que é, Kleber? Eu gostei muito da fotografia do enquadramento do Fernando Carvalho, né? Hoje ele desfocou os troféus e os quadros lá. Tá bonita essa composição. Tá bonito, sim. Tá aparecendo ali. Essa Mona Lisa custou quantos milhões de dólares para ti, Fernando? Eu não posso falar porque eu vou ser procurado pela Interpol. Silvio. Mas tu já disse, foi R$1.200. Fala, Kleber. Mona Lisa eu comprei no Brick da Redenção. Parece que foi o Romero Brito que fez essa Mona Lisa aí. Fala, Kleber, para encerrar o programa. Hoje é 25 de agosto, né? Eu queria mandar um abraço aí para uma grande personagem que está de aniversário hoje, né? Todo mundo tem uma relação muito legal com ele. Paulo Autuori, forte abraço. Muito bem. Encerramos então, Maiká? Encerramos. Obrigado, Fernando. Obrigado, Maiká. Obrigado, Kleber. Obrigado, Fabiano Baldasso. A gente volta amanhã, tá bom? Beijo, Fabiano Baldasso. Bairrista FC fica por aqui.